Olá! Quem é você? Como assim quem sou eu? Eu sou claramente você, eu só tô com outra roupa. Tá bom, mas o que que você quer? Por que que você tá no meu espelho? Olha só, a gente tem que fazer o último vídeo sobre família imperial. Ah, eu sei, daqui a pouco eu faço, tá? Eu tô aqui pra te ajudar, eu vou fazer esse vídeo por você, pode ser? Sério? Pode? Senão tu vai acabar se enrolando, tu sabe disso. Não, tá, beleza, vamos fazer assim. Tô indo lá então. Esse aqui é o quarto e último vídeo nesse canal sobre a série Família Imperial. As 3 primeiras partes vão estar aí na descrição, é recomendável que você assista a elas antes. Então, vamos começar. A gente começa esse episódio com uma cena que intercala o Dom Pedro se arrumando e uma outra garota se arrumando, mas a gente não vê o rosto dela durante a cena. Mas, obviamente, essa outra garota era a Yara tentando muito parecer uma princesa para dar o golpe. É também nessa cena que a gente descobre que a Yara encolheu o vestido da Isabel para ela não conseguir se vestir direito e chegar atrasada na hora da coroação. Ou alguma coisa do tipo. Você acha que o quê? Que ontem à noite alguém entrou sorrateiramente no palácio, pegou uma linha e uma agulha e deixou seu vestido 2 números mais apertado justamente no dia do seu juramento? Em seguida a gente corta pro Jonas tendo uma síndrome de estrelismo. Ainda tá escrito Ei, Moacir, eu disse que era rei. Ué, cadê as frutas que eu te pedi? Também nessa cena que ele descobre que se ele continuar com o teatro, ele teria que viajar o Brasil inteiro a cavalo. E isso já é o suficiente para ele desistir dessa vida e querer voltar pro presente de novo. Sério, eu não sei quantas vezes esses personagens já mudaram de ideia sobre isso. Mas enfim, ele vai pra penteadeira e surpreendentemente o Alfonso tá do outro lado, mas eles não conseguem trocar de lugar por algum motivo, então eles só conversam um pouco. Nossa troca fez o mundo entrar em colapso. Pera, mas como você tem certeza de tudo isso? Eu vi em um filme. Filme? Alfonso, filme? Ai, droga. Então só pode ser verdade. Sério, essa foi facilmente a cena que eu mais ri da série inteira a primeira vez que eu assisti. Voltamos para o presente, onde a Lucrécia está checando as vídeo-respostas de seu blog. Mas a única realmente importante ali no meio é de um apresentador de TV que convida ela para ser entrevistada no programa Contratempo. Meu nome é Emerson, eu trabalho no programa Contratempos. E voltando para Yara e Princesa Isabel, a Yara decide fazer um discurso desmotivacional. Desmotivacional é uma palavra? Qual que é o oposto de motivacional? Enfim, a Yara tá fazendo um discurso meio bosta pra desencorajar a Princesa Isabel a tomar o trono. E voltando pro presente, a gente tem a Lucrécia e o Alfonso discutindo sobre se eles deveriam ou não contar pro pai sobre tudo que tá acontecendo. E no final das contas a Lucrécia só dá uma desculpa pro pai, dizendo que o Jonas tá agindo estranho porque ele tá se sentindo excluído e ele precisa de um tempo de pai e filho. E o pai leva ele pra uma hamburgueria. Mas a penteadeira... Sua irmã me contou tudo. Contou? Mas ela contou tudo? Sim. Vamos lá, filho. Já de volta ao passado, o Jonas vai atrás da Yara, porque aparentemente ele precisa dela para conseguir viajar no tempo, mas quando ele chega lá, a Yara e a Isabel sumiram. O que por um tempo me fez acreditar que a Yara tinha assassinado a Princesa Isabel e estava procurando um lugar para desovar o cadáver. Mas obviamente não foi isso que aconteceu, o que a Yara estava fazendo era isso. Ai, Yara! O que aparentemente era ela tentando fazer a Princesa Isabel viajar no tempo. Voltamos pro presente, onde 2 figuras misteriosas estão querendo comprar a penteadeira. Nós viemos atrás de um certo móvel. Um que especialmente tem a capacidade de romper a barreira do tempo-espaço. Figuras misteriosas essas que pela voz é bem óbvio descobrir que são os caras da locadora. E a Lucrécia acaba vendendo a penteadeira pra eles, já que ela queria mesmo se desfazer logo disso. Enfim, voltamos ao passado, onde o Jonas encontra com a Yara e com a Isabel, faz a Yara parar de fazer aquela loucura que ela estava fazendo e conta pra Isabel sobre a ideia do golpe. Eu vou correr pro meu juramento. Tu serás presa. Sabe que eu nunca mais vou me atrever a entrar... O quê?
ele enfiou ela e ela viajou no tempo, eles mudaram as regras sobre viagem no tempo. A lógica interna dessa série tá deixando de fazer sentido também. E daí nós vamos para um diálogo do Alfonso com o pai dele do presente. Eu já tive um amigo meu imaginário, era o Dr. Fonsequinha. Ele era um fantasminha que morava no meu umbigo. Sabe, eu nunca tive essa aspira de amigo imaginário. Isso deve ter a ver com o fato de que eu sou uma pessoa completamente normal. Alô? Tem alguém aí? Oi? Ainda durante esse diálogo no carro, o pai dele começa a colapsar no tempo. Colapso. E nós terminamos esse episódio com mais uma cena estilo um Donnie Darkozinho. Donnie Darkozinho é foda, né? Então vamos pro... Começamos esse episódio com a Yara e o Jonas embaixo de uma mesa durante uma festa. Mas o que vocês estão fazendo aí? Eles saem debaixo da mesa, conversam com algumas pessoas e acabam se encontrando com a Princesa Isabel, que não tá muito feliz de ver a Yara de novo, né? E é nesse diálogo com a Princesa Isabel que a gente descobre que a gente tá no ano de 1889, o que quer dizer que a República provavelmente está prestes a ser proclamada. Então a gente tá em 89. Ano da proclamação da República. República? Agora, ainda um pouco pro presente, a gente tem a Lucrécia chegando no programa de TV que ela ia ser entrevistada. Programa esse que é uma paródia daqueles programas sensacionalistas que tentam fazer a história do entrevistado parecer a mais triste possível. Meu pai queria que eu casasse com um duque nanico só por causa de títulos de nobreza. E se você dissesse não? Bem... Não! Ele te bateria. E é durante a entrevista que o host desse programa dá a entender que a Lucrécia é a vítima de toda a situação. E ela gosta muito desse pensamento. Eu sou a vítima? Puxa, é a primeira vez que dizem isso. E a gente corta dessa cena pro pai falando no telefone com a Simone. Nessa cena a gente descobre que ele marcou um cruzeiro com ela para daqui a alguns dias. Enfim, o Alfonso interrompe a ligação, mostra pro pai dele o programa onde a Lucrécia está sendo entrevistada e ao ver aquilo, ele finalmente se dá conta de que sim, a história de viagem no tempo era verdade. Agora acreditas em mim? Meu Deus! Onde estão os meus filhos? E a gente volta pro passado, onde a Yara encontra com o Conde Duh. O jacaré. Como assim, que jacaré? A história do jacaré. Eu acho que você não viu muito bem o que eu disse. Quando eu era menino e morava na França, sempre me contavam a história do jacaré. Olha só, a história do jacaré que ele conta é meio sem graça, então eu vou contar a minha história do jacaré no lugar. A história começa com um koala num galho de árvore comendo um pedaço de pizza, quando de repente uma lagartixa se aproxima e fala pra ele que ela tá morrendo de sede. Então ele indica pra ela as direções corretas do rio mais próximo pra ela poder beber um pouco de água. Chegando nesse rio, a lagartixa se encontra com um grande jacaré que tava por lá, e o jacaré diz pra ela: "Nossa, eu tô com muita vontade de comer uma pizza". E aí que a lagartixa, querendo ajudar o jacaré, avisa pra ele que um koala numa árvore próxima tinha alguns pedaços de pizza que ele podia dividir. Então o jacaré decide ir atrás do koala. Mas quando ele chega lá, o koala olha pra ele assustado e diz: "Meu Deus, lagartixa, quanta água você tomou!" Enfim, me desculpa por isso, eu juro que na minha cabeça tava bem engraçado. Mas continuando a série, a gente tem o Jonas comendo ostra. Olha, eu gosto muito de ostra e essa cena me deixou verdadeiramente com fome. Mas então Dom Pedro II se senta ao lado de Yara pra bater um papo com ela, já que ele não vê ela há muitos anos. Depois que sumiram, eu e Isabel passamos anos empenhados em desvendar o segredo daquela penteadeira. Ele estudou a penteadeira. Dom Pedro II quase descobriu a viagem no tempo. Mas enquanto isso, Jonas estava do lado de fora, procurando um lugar para soltar um barro, quando ele se encontra com Moacir. Alto lá, guri arteiro. Moacir! Pra quem não lembra, era o anão que fazia as peças com ele. E o que eu acho muito legal aqui é que o Moacir é visto como uma grande liderança dos republicanos.
Então, depois de bater um papo com o Moacir e o outro cara que também estava lá, o Jonas decide se juntar aos republicanos, porque ele se considera um progressista. Enfim, eles entram na festa, fazem um discurso anti-monarquia, o que deixa a Isabel e o Dom Pedro muito revoltados. Esses que, por sua vez, assumem que a Yara também deve estar envolvida, já que o irmão dela tá lá, e mandam todos eles saírem da festa imediatamente. Não se preocupe mais com a família imperial, companheiro Jonas. Ela está com seus dias contados. Isso mesmo. Eles não perdem por esperar. Do que vocês estão falando? Jonas, do que eles estão falando? Como assim você não sabe, Yara? Você mesma citou a proclamação da República nesse mesmo episódio. É aqui que a gente acaba mais um episódio, então a gente já pode seguir pro... Precisava de uma revolução. E nós começamos esse episódio numa reunião dos republicanos, onde nós conhecemos Benjamin Constant, que não é apenas uma das principais ruas da minha cidade, como também é uma figura histórica muito importante para esse período. Temos que falar sobre a deposição. E é também nessa cena onde nós descobrimos que estamos justamente no dia 15 de novembro de 1889, ou seja, a República será proclamada hoje. Algo que aparentemente a Yara não quer. E a Bebel e o Dom Pedro? Você esqueceu que eles eram nossos amigos? Você vai virar casaca agora, é isso? Como assim? Ela prefere que o Brasil continue sendo um império? As visões políticas da Yara são um pouco estranhas. Mas enfim, para tentar evitar que a República aconteça, ela decide mandar um telegrama para Dom Pedro. Faz assim, DP, KDVC, ponto de interrogação. É aí, ponto. Vai ter um golpe na coroa. Vem pra cá. 2 pontos e abre parênteses. E voltando ao presente, nós vemos que a Lucrécia, depois de fazer uma propaganda para um produto, tá tomando bastante hate nos seus vídeos. E já de volta ao passado, Dom Pedro II recebe o telegrama da Yara. E aparentemente ele não dá muita bola. Devem estar apenas se divertindo. Não preciso nem dizer que o Dom Pedro estava errado aqui, porque a República é proclamada na cena seguinte. Mas enfim, para tentar fazer com que as coisas saiam um pouco melhor para Dom Pedro, a Yara decide conversar com o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas com essa ideia de ter um imperador junto da República? Sim, mas é uma coisa muito normal. Mas ela acaba acidentalmente dando a ideia do exílio para ele. Não é justo o que vocês vão fazer com eles, expulsar eles do Brasil e mandar pra Europa. Viva a República dos Estados Unidos do Brasil! Nossa, às vezes eu esqueço que o Brasil já teve um nome tão horrível quanto esse. Indo pro presente, temos mais uma cena do Alfonso na locadora, onde ele tenta explicar pros caras o que tá acontecendo com o pai deles. Então um dos atendentes dessa locadora compara essa situação a um GIF. Um GIF animado. É exatamente isso. Enquanto isso, a Lucrécia tá gravando mais um dos seus vlogs. Mas dessa vez ela decidiu falar sobre um tema bem específico. É liberdade de expressão. A Lucrécia monarcou de vez agora. Enfim, nós temos uma cena da Yara indo ao encontro de Dom Pedro, coincidentemente no mesmo instante onde ele recebe a notícia do seu exílio. Majestade, digo Dom Pedro, ou seria melhor dizer Pedro, Senhor Pedro. Então a gente tem uma cena triste de despedida do Dom Pedro, da Princesa Isabel e do Conde Dan, da qual eu não poderia me importar menos com. Mas ao fim dessa cena, Dom Pedro convida a Yara para ir com eles para Portugal. Então, aceitas? Então a gente volta pro presente e o pai deles explode. Pois é, aqui a gente tem mais uma sequência de créditos que eu achei engraçada, só que dessa vez ela é mais sem sentido ainda. E assim, já podemos entrar no... Cara, o nome desse episódio é Adeus Jonas. Parece aqueles episódios antigos de Dragon Ball chamado Goku Morre, onde você tem que assistir fingindo que não sabe o que vai acontecer. Mas esse episódio começa muito bem, com uma cena zoando o fato deles terem que deturpar muito a história de Tiradentes pra fazer ele parecer um herói. Mas ele parece Jesus Cristo. Mas isso é bom, não é, Vossa Excelência? Eu gosto dessa cena porque é uma das poucas vezes em que a gente vê a série criticando alguma coisa da história do Brasil. Mas enfim, também é nessa cena que a gente tem a Yara chamando o Jonas pra ir junto com ela pra Portugal. Mas o Jonas, é claro, recusa essa oferta. Eu tô cansado de ver a história acontecer. Eu quero fazer história, Yara. Eu já tomei uma decisão.
Eu quero fazer leis, eu quero participar de eleições, para que no futuro o Brasil seja um país mais justo, com Wi-Fi grátis para geral, por exemplo. Wi-Fi grátis. Em 2013, uma piada. Em 2023, uma necessidade. Durante todo esse diálogo, a gente tem um homem que fica observando eles o tempo todo. Guardem essa informação, ela vai ser bem importante daqui a pouco. Mas por agora nós voltamos pro presente, onde a casa está um caos completo, ao ponto da diarista deles entrar e pedir demissão, porque não tem mais como ela resolver isso. Tchau. Espere, aceita esse cartão? Ah, é ruim, hein? Isso para mim não passa de um grande vazio. Tens razão. Tudo não passa de um grande vazio. Grande vazio? Isso me lembra alguma coisa. Não deve ser importante. E voltamos pro passado, onde aquele mesmo homem que eu citei anteriormente vai falar com a Yara. E é ali que ele revela ser Evaristo, o filho da Delfina. E para provar isso, ele mostra aquele medalhão que a Yara ganhou de Dom Pedro. Vejas por si só. O colar do Dom Pedro. Já voltamos pro presente, onde a Lucrécia comprou muita coisa. Não há mais vazio. Mas como? Também nessa cena, a Simone entra na casa deles muito preocupada, já que o pai deles não apareceu pro cruzeiro que eles tinham agendado. Então o Alfonso decide contar toda a verdade pra ela e revela toda essa história de viagem no tempo. Agora a gente volta um pouquinho pro passado só pra ter um diálogo da Yara com o Evaristo. Isso é maior do que as nossas diferenças, não é? Bom, quem sabe isso pode dar pra sua filha, sua neta ou a sua tataraneta. E já estamos de volta pro presente, onde a gente vê a Simone tirando o cachecol e de maneira não muito sutil revelando o medalhão. Viajaram no tempo através de uma penteadeira. Então depois dela ouvir a história que o Jonas contou, ela acha que é tudo uma invenção. Afinal de contas, essa era uma lenda que era contada na família dela, de geração para geração. No meio disso tudo, os caras da locadora entram lá com a penteadeira, querendo devolver, dizendo que não conseguiram viajar no tempo com ela. Então a Lucrécia decide inventar uma história de que o pai dela tinha abandonado a Simone para ficar com outra mulher. O Jonas, é claro, tenta falar que isso é mentira dela. Acreditando ou não, a Simone acha melhor ela só sair do meio daquele caos. Enfim, como os caras da locadora compraram uma penteadeira que não servia ao propósito que eles queriam, eles decidem trocar ela pela cadeira de massagem. Não é nenhuma DeLorean, mas... Pelo menos faz massagem. Não, por favor, tudo menos isso. De volta ao passado, a gente vê tudo sendo organizado para a viagem para Portugal, onde a Yara reencontra com a penteadeira, e quando perguntam para ela se ela quer levar com ela, ela diz que não. Yara, onde vais? Volte aqui! Em pouco tempo tudo entrará em colapso. Então, uma das últimas cenas desse episódio é o Jonas correndo até o porto para tentar alcançar a irmã dele. Mas infelizmente, quando ele chega lá, já era tarde demais. Adeus, Jonas. Yara! Volta, Yara! Então, meus amigos, nós chegamos no último episódio. If I could save time in a bottle. Começamos esse episódio com uma cena de recapitulação de tudo que aconteceu durante a série. Depois disso a gente vai para uma cena da Lucrécia, onde a gente descobre que ela comprou muita dessas bugigangas aleatórias. Então ela tá sem dinheiro e por consequência sem telefone, sem internet e sem luz. Sem internet? O que falta agora? Então a gente tem uma cena da Yara discutindo com a princesa Isabel no barco. Pois acho que tu és a única aqui que veio por livre e espontânea vontade. Isabel. Olha, eu não sei se vocês lembram, mas eu também deixei meu irmão pra trás. Logo após essa discussão, a Yara fala isso. Ouve o que eu tô falando, a Europa no final do século XIX é a época. Sim, de fato, é uma época muito bonita da Europa. Mas é bom te lembrar que você tem só 14 anos, então você muito provavelmente também vai viver a Europa em 1917 e 1945. Só vou deixar essas duas datas em aberto aí. Em seguida, a Yara tem um diálogo com o Dom Pedro, onde ela fala sobre como ela quer mudar a história. Mas em poucas palavras, o Dom Pedro mostra pra ela que durante todo esse tempo que ela estava no passado, ela não conseguiu mudar nada.
Eu tentei ajudar vocês. E cá estamos nós. E não por tua culpa. É que não há o que possas fazer, entende? Vamos para o Jonas, que parece estar muito desanimado com a República agora, já que ele não tem mais a sua irmã ao lado dele. Então nós vamos para uma cena onde a Yara, com saudade de seu irmão, pula do barco e vai remando até o porto. Enfim, a gente tem uma cena dela remando que está acelerada em 2 vezes, e eu não sei porquê. $7.000 léguas. Eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas eu julgo que ela ainda tá longe pra caramba. Enfim, a Yara também começa a colapsar no tempo. Que isso? E na cena seguinte ela já chegou no porto e já se reencontrou com o Jonas. É melhor a gente ir logo. Bom, você tem algum dinheiro aí? Claro que não. Então vai ficar difícil. Por quê? Tá rolando um leilão lá dentro com todos os objetos da família imperial, incluindo... A penteadeira. Pois é, aparentemente a penteadeira tá numa espécie de leilão nesse momento. Então é claro, o Jonas e a Yara invadem o leilão e tentam dizer que aquela penteadeira é deles. No meio disso tudo, o Alfonso aparece do outro lado da penteadeira, o que assusta todo mundo que tava ali e deixam eles sozinhos. Jonas! Jonas, Yara! Alfonso! Jonas! Então essa porcaria precisa funcionar. Sim. Mas só funciona com nós 4. Como assim precisam de 4? A gente teve uma cena não muitos episódios onde o Jonas e a Yara viajaram sozinhos. Quais são as regras de viagem no tempo que você tá usando nessa penteadeira? E por que eu tô questionando as regras de viagem no tempo de uma série brasileira de 2013? Nada aqui faz mais sentido. Enfim, o único impasse que a gente tem a esse ponto é o fato da Lucrécia não querer voltar pro passado. Mas é aí que numa conversa com o Alfonso, ele diz que estudando um pouco sobre a família, ele descobriu que ela não se casa com o Mini Elvis, mas na verdade com um outro duque, que parece muito mais charmoso. Então, depois disso, a Lucrécia aceita que é hora deles voltarem, e eles viajam no tempo uma última vez. Ao chegar no presente, por algum motivo a Yara lembra de tudo o que aconteceu, mas o Jonas não. Isso não importa por muito tempo, porque logo depois eles acham uma carta que a Lucrécia deixou escondida atrás do quarto e o Jonas recupera toda a sua memória. E bom, eu vou deixar essa carta inteira aí com vocês, porque ela é bem bonita, na verdade. Querida tataranetinha, eu gostaria de lhe pedir as mais sinceras desculpas pelo mal que eu lhe causei. Uou! Mas foi conhecendo a ti e teu tempo que compreendi uma coisa fenomenal. Podemos fazer de nossas vidas o que bem entendermos. Às vezes, é preciso ir muito longe para ver algo que sempre esteve bem debaixo de nosso nariz. Nunca me casei com o Duquinho Feitosa, tampouco com aquele pão de sobrenome italiano. Mas digamos que o destino me reservou alguma sorte. Já Alfonsinho deixou Deus de lado para tornar-se um homem das ciências, e só tem honrado esse sobrenome que carregamos juntas. Mas deixemos o passado de lado, pois essa parte da história tu já conheces bem. O que importa agora é o que está por vir. E essa parte da história, minha querida, esta sim, só depende de ti. Bom, por hoje basta. Com carinho, da sua tataravó, Lucrécia. E assim, nós finalizamos a série Família Imperial. Opa! Acabei lá o vídeo. Foi rápido. Eu só gravei, né? A edição ainda é contigo. Ah, sério, eu achei que tu ia fazer tudo, pô. Vai deixar a parte mais chata pra mim. Mano, não reclama não que eu já te dei uma puta ajuda. Tá bom. Só deixa eu voltar aí, então. Tá, bora. Valeu, mano. É nóis, mano. Bom, fazendo uma espécie de balanço geral, eu diria que a série é boa, sim. Eu vejo como ela fez um eu criança se interessar muito pela história do Brasil. Eu realmente acho que ela pode fazer isso pra muitas crianças até hoje. Mas é claro que a série tá cheia de problemas, e pra mim o principal deles tá no roteiro. Não que ela seja mal escrita, mas ela tem um tom muito diferente da metade pra frente. Os primeiros episódios parecem quase que uma aula de história encenada.
Mas depois ali do 6º episódio, eles começam a realmente trabalhar com ideias de viagem no tempo e paradoxo, e tudo fica muito mais caótico e complexo. E bom, pesquisando um pouco é fácil de entender o porquê que isso aconteceu. Porque nos making-offs da série, eles citam que quando eles começaram a gravar, o roteiro ainda estava em produção. Então, muito provavelmente, esses últimos episódios foram escritos de uma forma um pouco apressada. Então é isso. Acabou. E se você gostou, deixa um joinha aí. Valeu!